Fala pessoal, beleza? Então, tô aqui mais uma vez para a gente debater outra questão que caiu no Enem desse ano. Uma questão bem fácil, porém precisava de você ter uma boa interpretação e saber um pouquinho da questão do rodízio de culturas ou da troca dos plantios, né? Vamos para a questão que você vai entender melhor, ok? Então, pessoal, a gente está aqui na prova. Esse é o caderno rosa, certo? O caderno que eu estou tomando como referência aí. Depois eu posso colocar na legenda quais foram as outras questões nos outros cadernos, certo? Mas aqui no rosa é a questão 47. A ideia é seguir na sequência e ver questão por questão. Então, vamos lá. O que é que a gente tem aqui? A gente tem o título, né, desse gráfico, que é a Zona de Pastoreio e Cultura do Algodão e Cereais do Agreste no ano de 1963, certo? Bom, o que é que a gente tem aqui, né? Muita gente pode ter ficado muito confuso com o que é isso, né? Isso nada mais é do que um gráfico, né? Uma espécie de gráfico, onde esse gráfico nos mostra algumas informações, tá certo? Quais são essas informações? Bom, primeiro, a gente tem informação de tempo, no caso aqui a gente tem os meses do ano, janeiro, fevereiro até dezembro, ou seja, a ideia, né? A ideia aqui é um ciclo, o ciclo anual, certo? Então aqui a gente já pega a ideia de tempo, tá bom? O ciclo anual. Dentro desse ciclo anual dos 12 meses, nós temos algumas informações, tá certo? A gente tem algumas informações, e onde estão essas informações? Aqui, né? Aqui nós podemos considerar como uma legenda, tá certo? Por exemplo, esse ícone aqui vai representar o pastoreio, ou seja, a criação de gado, né? Aqui, este símbolo, que é este daqui, vai representar o plantio, né, e a limpeza do terreno, ok? Aqui, esse desenho vai nos mostrar o crescimento, certo? E assim sucessivamente, né? A colheita de feijão, colheita de milho verde, colheita de milho seco, colheita de algodão. Qual a segunda informação que a gente pode tirar de tudo isso, pessoal? Além do ciclo anual que a gente viu, a legenda está nos dando, né, informações variadas, não apenas um tipo de cultura. Então aqui já cabe um alerta, né, ou caberia um alerta na hora de você fazer ou realizar essa questão. Ver que ele está trazendo aqui, né, um exemplo de várias culturas, né? A questão do feijão, do milho e do algodão, né? 3 tipos de cultura, além da limpeza do terreno ou do solo e o próprio pastoreio, que é a criação de gado, tá bom? Bom, tendo essas duas informações, vamos associar o ciclo anual com essas culturas, tá certo? O que é que a gente vê aqui, pessoal? Nós vemos que nós temos períodos do ano onde há determinados tipos de cultura ou de criação. Por exemplo, veja bem, entre janeiro e março, né, nos 3 ciclos nós temos a questão da criação do gado. Então, o uso do solo vai ser utilizado para a criação de gado, ok? Entre março e maio, certo? Nós vamos ter o quê? A limpeza do solo. Olha aqui ó, na legenda, né? Plantio e limpeza. Então, aqui é quando os agricultores eles vão limpar o terreno e plantar, né? Para esperar e colher depois. Veja, pessoal, que aqui a gente tem o crescimento das plantas, né? O crescimento das plantas. E aí a gente vai seguindo com as culturas, né? Nós temos aqui a colheita do milho, certo? Do milho verde, colheita do milho seco, até chegar, ó, na colheita do algodão, certo? Ou seja, em cada um desses círculos aqui, ele plantou um tipo de cultura, utilizando o solo de forma inteligente, ok? Dado isso, vamos às alternativas. Ele fala o seguinte, pessoal: a dinâmica produtiva, ou seja, a dinâmica dessa produção,
apresentada na imagem tem como a estratégia central o quê? Vamos lá. Letra A. A estratégia central disso aqui é nos mostrar a separação pelo tipo de solo? Bom, é uma questão bem convidativa, né? Mas você acha que essa imagem ela está nos mostrando aqui a separação do tipo de solo? Cadê o tipo de solo, pessoal? Ele está dizendo aqui que o solo ele é pedregoso, ele é raso, é um solo fértil. Ele está dizendo isso aqui? Não, 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 né? Ele não está dizendo isso. Então não é a letra A, ok? Mas estava bem parecido com a resposta certa. Letra B. Pessoal, essa figura aqui, esse gráfico, né, essa imagem, tem a ver com a exportação da colheita sazonal? Onde é que está falando em exportação aqui, hein? Em nenhum lugar está falando de exportação, né? Exportação, para quem não sabe, é quando a gente manda produtos do nosso país para outro. Isso é exportação. E importação é quando a gente compra de fora, tá certo? De outro país. Letra C. É a priorização da tecnologia moderna. Pessoal, ele está falando em tecnologia aqui para fazer essas plantações. Olha o dedinho. Não, certo? Vamos à letra D, ok? Vamos à letra D. É a adequação pelo tempo da natureza. Opa, tá falando em tempo. Falando em tempo, olha aqui o ciclo, né? Olha o ciclo anual, é tempo, ok? E ele está falando dessa adequação, né? Talvez seja a letra D, mas vamos conferir a letra E. É a intensificação da atividade pecuária, ou seja, é a intensificação da criação de gado. Pessoal, a criação de gado ela está concentrada nos meses de janeiro a março. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra D de Danoninho, ok? É a adequação pelo tempo da natureza. Bom, para ficar mais claro para a gente, né? Eu falei no início do vídeo aqui que isso tinha a ver com a questão do rodízio de culturas, né? O rodízio de culturas é um tipo de agricultura que é uma forma alternativa para se conservar melhor o solo e assim cada vez mais você ter mais proveito, né, da terra, diferente da monocultura, né? A monocultura, por exemplo, planta apenas um tipo de cultura. Então, durante todo o ano, o cidadão vai plantar o quê? Milho, ou né, feijão, ou cana de açúcar, como a gente tem aqui no nosso litoral, né? Quem já vai para João Pessoa sabe disso. A quantidade de cana de açúcar que a gente tem ali nas proximidades de Santa Rita, Bahia, etc. Porém, aqui nós temos o rodízio de culturas, certo? Onde o cidadão ele começa a usar o solo, porém ele vai fracionando o tipo de cultura que ele quer fazer, certo? Então, há períodos que ele vai plantar o milho, certo? Há períodos que ele vai plantar feijão, há períodos que ele vai plantar cana-de-açúcar, e isso é uma forma alternativa da gente conservar o solo, né? Pois assim ele não perde nutrientes. E aí, o que você achou? Fácil, difícil? Bom, para responder essa questão você tinha que ter alguns conhecimentos, como esses conhecimentos próprios do uso do solo, né? Como as pessoas utilizam o solo para a agricultura e para a pecuária, a criação de animais, né? Onde a gente viu que essa questão ela trata do uso do solo em forma de rodízio. O que é um rodízio? É você mudar, né? Ou a cada momento você está trocando. Lembra quando você vai numa pizzaria e tem um rodízio de pizza, né? E não vem só pizza de calabresa, vem pizza de mussarela, vem pizza de brigadeiro, cartola e por aí vai, né? E você vai fazendo rodízio, comendo e engordando. Mas brincadeiras à parte, esse seria o rodízio, você trocar a cultura, ou seja, o tipo de plantação que você vai fazer, para assim, né, o solo ficar mais aproveitável, vamos dizer assim, e mais forte, pois diferente da monocultura, um único tipo de cultura, né, esse tipo de rodízio ele preserva mais o solo, né, e aí a vida útil dele se prolonga, ok? Então valeu, era essa questão que eu tinha para debater com vocês hoje e vamos aguardar, né, para a próxima questão que a gente vai resolver aqui. Ok? Valeu. Qualquer coisa, dúvida,
comenta aí que a gente bate um papo bem legal. Valeu!